Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, que é a unção de Deus, que venha reinar sobre a minha casa e sobre a sua casa. Nesse momento eu vou estar debatendo um estudo sobre os falsos profetas. O que vem a ser o verdadeiro falso profeta? O que é um falso profeta? Existem falsos profetas nos dias de hoje? Sim, existe, claro que existe. Tudo aquilo que é fora da vontade de Deus, dos critérios de Deus, que se impõe dentro de uma religião, a qual se diz uma religião divina e que não é divina, que está separada e se manifesta tais como Deus, se torna um falso profeta. Eu vou ler um livro de Ezequiel 13 para que nós venhamos meditar sobre os falsos profetas. O que é exatamente isso? Vamos dar uma lida Ezequiel 13 para nós abrirmos um entendimento sobre esse estudo. Ezequiel 13, versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que se profetizam o que vê o seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem os seus próprios espíritos e coisas que não vêm. Muito bom. É uma palavra muito usada sobre os pregadores para definir a diferença dos falsos profetas. Mas espera aí, eu não venho com esse estudo com o objetivo de calar sua boca, profeta. Primeiro ponto, antes de nós mencionar sobre falso profeta, eu quero revelar, testificar que existe o profeta. Existe o profeta hoje na casa de Deus. Se você aceitou um Jesus e vive dentro de um ministério com a unção do Espírito Santo, você pode ser profeta sim, e temos que aceitar a profecia sim. Hoje nós matamos algumas denominações não trabalham com esse fato de não aceitar profético. Uma pessoa profetizar para você já não é mais tão aceito como anteriormente, já não estamos mais aceitando, abafamos esse dom. É perigosíssimo, não podemos abafar os dons espirituais. Antes de nós debatermos sobre Ezequiel 13, sobre que Deus mencionou para Ezequiel sobre os falsos profetas, diga para esse povo de Israel que profetiza as palavras que não venham do meu coração. Nesse momento, esses profetas, Deus teria toda a razão de falar para Ezequiel que eles não eram profetas. A princípio, em Judá, em Israel, em Jerusalém, nessa época do profeta Ezequiel, não tinha profeta. Poxa, como não tinha profeta? Por que não tinha profeta? Se nós observarmos como estava a posição do povo de Israel, Deus já não habitava mais nos templos. Se nós abrirmos o profeta maior, que é o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, ao qual profetizou mais a vinda de Cristo, logo na abertura de Isaías 1, nós vamos encontrar a visão que Deus deu para Isaías, como se posicionava o nosso povo. Isaías 1, leia aí na tua Bíblia, que está escrito dessa forma: olha, Isaías, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu possuidor, mas Israel, que é o meu povo, não tem conhecimento de mim. Isso significa que Israel, Judá e Jerusalém não conheciam nem mais a Deus. Como que Israel existe profeta numa posição como essa, que nem existia Deus no teu coração? Como que eu vou falar de Deus se Deus não está ligado em mim? Como que eu vou profetizar se Deus não está revelando para mim? Eu vou estar mencionado aqui no versículo 3 de Ezequiel, profetizando do meu próprio coração. Seria profecia inidônea diante de Deus, imperfeita, não tem nada a ver, não está ligado. O povo de Israel não estava na posição para profetizar. Essa abertura de Isaías já te prova. O povo estava desgarrado. Jeremias também, o povo estava desgarrado. Em Jeremias, se não me engano, 5,19 ou 19,5, o povo de Israel estava entregando os seus filhos a ser queimado a Baal. Um povo com o coração dessa forma está ligado no céu? Tem condições de ter profeta nessa terra? Não tinha profeta nessa terra, gente. Por isso Deus falou: esses são mentirosos,
estão entregando um recado na casa de Deus, vindo das suas próprias magias, do seu próprio coração. Eles não estão ligados a mim. Eles estão servindo a Baal, estão servindo a Balins. Como que existia profeta nessa época? Então aqui tem que existir uma explicação de você profetizar contra os falsos profetas. Não vai sair pregando sobre os falsos profetas sem ter uma explicação bíblica, não. Isso está acontecendo que nós estamos matando os profetas existentes. Que depois que eu explicar isso aqui, eu vou provar para você que existe profeta nos dias de hoje, e tem que existir profeta nos dias de hoje. Se a sua igreja não tem profetisa, se a tua igreja não tem isso aí, a sua igreja está sem o Espírito Santo. A sua igreja está um iceberg, está gelada. Está precisando de Jesus. Jesus precisa descer lá. Está morta. Vou ser sincero, eu não congrego numa igreja dessa. Porque eu sei que não vai vir nada do céu. Se eu não tiver com a convicção que eu estou com o Espírito Santo, por que eu vou revelar, gente? Existe profeta. Mas eu vou diferenciar aqui do povo de Judá e Jerusalém, no tempo aqui de Ezequiel, para os dias de hoje. Nós temos que diferenciar isso. Não vai pregar aí matando as pessoas, não. Por isso Deus tocou no meu coração para que eu pudesse fazer esse estudo para passar para você, profeta. Não é para te matar, não. É para diferenciar para você o que é profetizar de Deus, o que não é profetizar de Deus, o que é falso profeta, o que não é falso profeta. Existem várias formas de explicar falso profeta. Os falsos profetas, na verdade, não é você que entrega um recado. Os falsos profetas, ele vai ser vinculado, na verdade, às religiões contrárias. Será falso profeta. As religiões que não estão ligadas no céu, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Não aceitou Jesus, sai pregando. Não aceitou Jesus como um único sofrimento salvador, sai pregando. Não está liberto, sai pregando. Então há diversidade de formas de existir falso profeta. Não é você que está dentro do ministério que é o falso profeta. Eu não vim trazer esse estudo para te matar. Eu quero te edificar. Eu quero que você saiba que se você já estiver batizado com o Espírito Santo dentro da casa de Deus, deixa Deus operar. Você é um profeta. Mas nesse tempo aqui eu estou te mostrando que não tinha como. Vamos a Ezequiel 8. Atrás um pouquinho de Ezequiel 13. Você vai ver como é que estava a casa de Deus. Deus pegou Ezequiel em visão, levou-se até a casa de Israel, que seria o templo espiritual de Deus, teria que ser a casa de Deus. E ele mostrou como é que estavam os seus líderes religiosos. Presta atenção, eu não vou abrir, mas se você quiser abrir esse livro e ler, você vai ver a podridão que se encontrava os religiosos. Como é que existia profeta daquela forma? Olha como é que estava. Deus levou Ezequiel até a porta, abriu a porta, e Ezequiel entrou dentro. Eu falei isso em outra pregação, mas eu vou repetir aqui, porque vai ajudar muito para você entender sobre essa visão de Ezequiel. Por que Deus falou é mentira? Eu não estou nesse negócio, sou um falso profeta. Diga para eles que eu vou cobrar. Manda ele calar a boca deles, que não tem nada a ver com essas profecias aí. Olha como é que estava a casa. Ezequiel entrou, estava pintado toda a casa na parede répteis de animais, de cobras, mencionando aqueles animais como adoração. Em cima do altar, escultura. E ele levou Ezequiel no meio. Existiam 70 anciões que seriam os responsáveis religiosos. Na verdade, seriam os líderes religiosos que saíam na cidade pregando o evangelho, pregando um ministério. Mas dentro da casa de Deus, sabe o que estava fazendo? Queimando incenso e adoração à imagem. Com incensário na mão, queimando em adoração à imagem. E Deus levou Ezequiel mais no profundo do átrio. Estava ali 12 mulheres adorando a Deus de Tamuz, a Deus da vegetação. Olha como é que estava a casa de Deus. E Deus levou Ezequiel um pouco mais no fundo da igreja, vamos dizer assim. Ele viu mais 24 homens adorando o sol. Como que existia profeta ali dentro? Está aqui a resposta para Deus para Ezequiel. São mentirosos, eu não estou nesse negócio, sou um falso profeta. E estão falando do meu próprio coração. Olha aqui o que diz, ó. Versículo 5. Não subsiste as brechas, nem reparaste as fendas da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Está vendo só? Eles não estão preparados. E não subsiste a brecha. Eles não fecharam o teu coração a Balins, a Baal, as religiões contrárias. Estão servindo Deus alheio. Então não teria mesmo possibilidade de existir profeta aqui. O que viesse, se não fosse de Ezequiel, não era de Deus. Não era de Deus. E nesse tempo aqui de Ezequiel, foi o tempo em que Deus desceu com maior ira sobre o povo de Israel. Onde Deus desceu maior ira em Jerusalém, aonde o povo não deu mais ouvido a profeta nenhum, e Deus já desceu já com ira de conserto, ira de resgatar esse tempo que eu mencionei no versículo 8, fazer com que essa casa voltasse a servir a Ele verdadeiramente. Por isso está aí a explicação. Não tinha profeta, era mentira.
Qualquer profecia à parte era ilícito, era totalmente longe da presença de Deus. Mas você que está na igreja, não estou mencionando esse estudo para te matar, mas para edificar. Você é profeta. Por que você é um profeta? Por quê? E se você não for batizado com o Espírito Santo, eu mencionei no estudo anterior sobre a importância do Espírito Santo. Se eu não for batizado do Espírito Santo, eu não posso levar o Evangelho. Aos Coríntios 12, o apóstolo Paulo falou acerca desses dons espirituais. Não queres, irmão, que sejais ignorantes, bens erreis vós gentio, levados ídolos mudos conforme os arreguiados. Nenhum de vocês em Coríntios, nas cidades de Judá, Jerusalém, Amor, Amá, Bet-Maaca, Gileade, Galileia, ninguém nesses países aí, nesses estados, os países, pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for através do Espírito Santo. Será impossível você agora ter uma visão concreta de revelação da nova aliança em Cristo Jesus se não tiver o Espírito Santo para te revelar o que é e o que não é. Portanto, tem que existir o profeta. Se você não é um profeta, não tem como você pregar. Isso não é interessante? Então, portanto, tem pessoas aí pregando, matando os profetas. Pega esse versículo aqui, não sabe explicar para você, e os profetas estão morrendo. Exatamente o que o diabo quer. Uma igreja sem profecia se torna uma igreja cheia de pecaminosos, porque Deus não revela mais, Deus não fala mais. Exatamente o que o diabo quer. Viver uma brecha fechada, esconder o pecado. Não há mais revelação. Tem que existir o profeta. Aos 1 Coríntios 14, vamos dar uma lida lá. Você vai ver que o mais importante da igreja é a profecia. Vamos dar uma lida. 1 Coríntios 14. O dom de profetizar é superior ao de língua. Veja bem. Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Está vendo? Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. O Espírito fala em mistério com Deus. Mas o profeta fala aos homens para a edificação, exaltação e consolação. Coisa linda, tá vendo? Sem profetizar na igreja, a igreja vai estar morta. Aí a profetização que vai edificar a igreja, que vai avivar, que vai alegrar, que vai fazer com que as pessoas consigam ir a um objetivo, sabendo que Deus falou que vai existir um objetivo. Isso exige, gente, claro. Não podemos sair matando um profeta. Tem denominações que não aceitam mais isso. Não aceita, está matando. Mas isso não é bom. Estamos, como eu disse no estudo anterior, estamos abafando. Aí que eu queria chegar naquele ponto que eu mencionei sobre a importância do Espírito Santo no estudo anterior que eu falei. Se você quiser dar você assistir a pregação do Espírito Santo que eu passei, está uma benção. A importância do Espírito Santo lá atrás está uma benção. E lá eu mencionei sobre isso, o abafamento dos dons espirituais. Nós abafamos os dons espirituais. E os profetas morreram dentro da casa de Deus. Morreram. Não aceita. Eu gostava de um cantor aí, que eu não vou falar o nome. Uma benção de Deus. Cantor, olha lá, não vou falar não, que né, para a gente guardar a identidade. Vamos vigiar, mas esse cantor gostava tanto e louvava o louvor dele. Mas depois que eu vi ele pregar, sabe o que ele fez? Ele arrebentou os profetas dos dias de hoje. Arrebentou, não aceitando mais profecia. Não aceitando mais, dizendo que é mentira, que as pessoas não têm o poder de Deus revelar, que as pessoas... Não, pelo amor de Deus, se você está dentro do ministério falando isso, a gente vai ler a Bíblia, tenta aqui. O mais importante é o dom de profetizar, mas com o Espírito Santo. Aqui eu estou explicando o que é profeta e o que não é profeta, que existem várias formas de nós pregar sobre o falso profeta. Como eu falei anteriormente, o falso profeta vai ser religiões surgindo que não tem a ver nada com Deus, querendo ganhar o mundo sem não ter nada a ver com Deus. Isso são falsos profetas. Tem aquelas estudos de Apocalipse, do Armagedon, que a terra vai ser arrebatada, toda aquela história da Bíblia e da teologia, em que, na verdade, vai surgir o anticristo, será o falso profeta, mas o falso profeta, na verdade, ele já existe.
é tudo aquilo que não convém de Deus, que tenta ganhar o teu coração. São falsos profetas, falsas profecias, mentiras religiosas, que tenta abafar o poder de Deus para não chegar à tua vida e para você não ser salvo. Existem os falsos profetas. Mas esse é o outro lado. O que eu estou falando é que você ouviu, você profeta, que ouviu essa pregação aí, que matou você, que amedrontou você de entregar um recado, que amedrontou você de profetizar dentro da palavra profunda, revelar o que Deus está falando, que amedrontou você de falar em língua, amedrontou você de curar as pessoas, amedrontou você de batizar as pessoas também, que através de você que é batizado com o Espírito Santo, você tocando em pessoas pedindo para Deus, a pessoa pedindo, ele pode ser batizado, você pode derramar a unção do batismo. Então tudo isso existe, gente, e fomos abafados. Isso é conveniente que o falso profeta surgiu de outra parte, mas eu quero dizer da forma hoje, eu vou estudar sobre essa diferença, mas eu quero que você que é profeta volte a profetizar na unção do Espírito Santo. Está aqui, ó. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que fala em profetiza edifica a igreja. Está vendo só? Então, o que fala em língua, falar em língua não é profetizar, é falar entre você e Deus no particular. O profetizar é você mesmo entregar o recado. Deus manda te dizer, mas que seja Deus, que eu tenho um plano na sua vida, que eu vou mudar o teu cativeiro. E Deus manda te dizer que tem um plano de edificar a tua casa. Deus manda te dizer que vai salvar a tua família. Deus manda te dizer que você vai gravar um CD em nome de... Claro que isso existe, gente. Deus pode revelar sim. Não podemos matar os profetas. Eu tirei esse estudo, como eu volto a dizer, não foi para te matar não, foi para edificar e confirmar que você existe na casa de Deus. Existe agora uma diferença do povo evangélico com Jesus e o povo evangélico lá atrás do povo de Israel. É muito diferente, gente. Primeiro, naquele tempo não tinha esse derramamento, esse dom espiritual que nós ganhamos de Deus. É um dom, Ele nos deixou. Eu vou para o Pai e vou enviar sobre vós o Consolador. João 14:17. E Ele te revelará todas as coisas. Temos que ter esse dom. Existe hoje, naquela época não tinha, era poucos profetas, tinha que ter uma profundidade, era muito difícil. Se tivesse, o povo de Israel não teria perdido tanta guerra. Se tivesse, o povo de Israel não teria perdido para os filisteus, não tinha perdido para o rei do Egito, não tinha perdido guerra, não teria sido escravo de Babilônia. Se tivesse, o povo de Israel não teria perdido para diversas guerras lá atrás. Não tinha, gente. O povo não estava ligado, o povo não estava buscando a unção espiritual, a vontade do Deus de Israel. Mas hoje existe uma diferença desse povo para você pregar isso. Cuidado, você que está pregando por aí, matando os profetas. Explica, gente, essa diferença. Vai estudar 2 horas por dia. Vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Não sai matando as pessoas por aí não. Por falta de uma palavra interpretada, que as pessoas estão morrendo. Por não entender a diferença. Temos que vigiar em profetiza? Claro, nem tudo convém de Deus. Temos que vigiar. Temos que levar para o coração tudo que fala? Não. Mas também não repreenda o profeta. Se ele falou, Deus me dá aí uma resposta. Seja sábio, entra no quarto, no culto, Deus me dá uma... Está com dúvida, a dúvida não é de Deus. Então peça a Deus uma confirmação do que falou para você. Mas não venha abafar e matar o profeta. Se não existir o profeta, não pode existir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é revelação. E quem revela é o quê? Profeta. Sim ou não? Se eu estou pregando, eu estou profetizando uma nova aliança para você. Quando as pessoas viam Jesus vindo de longe, alguns gritavam... Ali vem o evangelista. Você sabe o que significa a palavra evangelista? Boas novas. Está vindo uma nova revelação. E Jesus nunca repetia o que ele mencionava em uma reunião e falava em outra. Não, ele sempre mudava o seu critério. Sempre uma coisa nova. Né? Mateus 4, né? Que ele falava: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os humildes de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os humilhados, porque serão exaltados. E depois já vinha, né? Arrependei-vos e que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus tinha sempre uma nova palavra. Isso é uma interpretação. Que anda com o Espírito Santo não anda aí todo dia falando as mesmas coisas. Sempre tem coisa nova. Tem um evangelho novo. Tem algo novo. E para isso você tem que ter o Espírito Santo para te ajudar. E você vai se tornar um profeta sim. Será vamos dizer, como as pessoas costumam dizer, um vaso, né? Que é um vaso que Deus quebra, né? Edifica, né?
É como Deus falou para Ezequiel: desce a casa do oleiro, ali falarei contigo. Deus quebrou e encheu Ezequiel de palavras, de bênçãos, que Ezequiel sentia-se doce como mel. Eram palavras duras, mas o profeta sentia que é gostoso, né? Quando você prega, você sente aquele desejo, aquela coisa gostosa. É doce como mel para você, mas para quem está ouvindo às vezes não é. Então, você é profeta. Se você foi morto por uma falsa pregação, uma falsa interpretação, eu quero que você venha meditar aqui. Ezequiel 13, entender os profetas que existiam naquelas casas, como eu te mencionei, 8 que estava podre, estava servindo a Balins, a Baal, entregando seus filhos à oferenda. Não tinha maneira nenhuma Deus habitar e fazer profeta ali. Deus não ia fazer, não tem como. Agora você, com a nova aliança em Cristo Jesus, que o nosso profeta messiânico lá atrás pregou e se confirmou, se concretizou, ele disse, Isaías 53, olhando-se para ele, nenhuma beleza vimos para que pudesse desejar. Ele era humilhado, oprimido entre os povos, filho de carpinteiro, não é verdade? Mas ele foi oprimido, humilhado, e levou sobre si as vossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então nós somos sarados, não somos mais como antigamente, nós somos sarados pelo sangue do Cordeiro. E lá em Isaías, o profetizou 7,14, foi a sua primeira profecia sobre a vinda de Cristo, que ele profetizou 7 tópicos fortes, por isso ele é considerado o profeta messiânico, que foi o profeta que mais profetizou a vinda de Cristo. 7,14, eis com a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Não é verdade? Emanuel, que significa Deus conosco, Deus que estaria conosco. E em Mateus 1, versículo 18, não me engano, a virgem concebeu, deu o nome ao Filho de Jesus, se concretizou a profecia de Isaías de 700 a 800 anos atrás. Então, a partir de agora, em Cristo Jesus, tem que existir o profeta, que nós vamos mencionar nos sinais do Espírito Santo, Marcos 16,15, ide por todo mundo pregar o Evangelho, e esses sinais seguirão se crerem. Quando nós profetizamos, nós estamos confirmando o batismo do Espírito Santo, estamos confirmando os dons espirituais, que existe o dom de espirituais, mas aqui o 14 disse que o mais importante é o de profetizar. Portanto, o profeta levanta, se Deus mandar falar, você fala, edifica e volta a como você era, confiando que Deus é contigo. Não vai, vigia em certas pregações. Por isso que eu mencionei no estudo passado, há uma responsabilidade muito grande de você pregar sem ter o conhecimento. Eu senti necessidade de estudar, e o que eu estou passando para você não é uma pregação, é um estudo que eu vou corrigir, eu vou ouvir, corrigir os pontos que eu errei, para que isso se torne aí uma pregação, mas uma pregação que venha te edificar, venha te exaltar e não te matar. Isso aí que eu queria explicar para você. A diferença do falso profeta e a diferença de um profeta. Existe o profeta, volto a dizer, existe. Você é um profeta, batizado com o Espírito Santo, Deus te revela assim, Deus te mostra assim, existe. Não podemos abafar esse dom, igreja. Não pode abafar os dons espirituais. É como você deixasse o Espírito Santo lá fora e viesse fazer o culto da tua vontade. Aí nós vamos voltar lá atrás, que Ezequiel mostrou, vai ser do teu coração. Deus não vai estar com esse negócio. Se você sair por aí sem o Espírito Santo, Deus não está com você. Foi claramente que o profeta apóstolo Paulo levou aos Coríntios. Não podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for através do Espírito Santo. Não podemos dizer que Jesus é anátema se não for através do Espírito Santo. Anátema quer dizer ruim. Não posso dizer que Jesus é ruim ou bom, que eu não vou ter interpretação, não vou ter revelação. E se eu sou um revelador, sou um profeta. Então é difícil. Deus, com certeza, o céu vai se entristecer se eu abafar esse dom. Existe o profeta, gente. Portanto, esse estudo não foi para te matar, foi para diferenciar para você o que é o profeta do passado, porque que Deus mandou Ezequiel mandar os profetas se calassem, que Deus ia cobrar essas profecias mentirosas que eles traziam para o povo de Israel, dizendo que ia vencer guerra, que não ia vencer porcaria nenhuma, dizendo que Deus ia trazer bênçãos e tais bênçãos, se Deus não estava no coração deles. Que não, então, esse tempo Deus não ia trazer bênção para ninguém. Foi um tempo de conserto, foi um tempo de quebra
acampamento para Deus libertar o povo de Israel. Não teve profecia de bênção aqui não, é mentira. Deus não trouxe, no livro de Ezequiel, essa história de Ezequiel, que são 48 capítulos, é muita provação. Até o 25 só são provas de derrota, provas de luta. Do 25, Deus cobre as nações pagãs. Do 30 ao 33, Deus reedifica o povo de Israel. Do 40, Deus reedifica o templo. Então tudo foi uma forma de resgatar o que nós perdemos em guerra lá atrás, que nós perdemos as bênçãos de Salomão, com o rei Joaquim, com o rei Dário, com o rei Seda, que perdemos para Tiglat-Pileser III. Não é verdade? Segundo as Reis 24:8, o rei Joaquim, perdemos nossos bens para Salomão, para a Babilônia. Fomos escravos de Babilônia, do rei Nabucodonosor. Então tudo isso que nós perdemos lá atrás com os profetas, Deus fez com que Ezequiel resgatasse em forma de prosa difícil. Deus teve que apertar o povo. Não tinha profeta. Era mentira. O povo estava longe da presença de Deus. Te provei Isaías. E Jeremias também, o povo estava longe. E aqui Ezequiel, Deus entrou com grande ira de libertar o povo. Portanto, ele profetizou aqui. É mentira. Eu não estou nesse negócio. Mas você hoje está. Porque você está com a nova aliança. Está vendo só? Você está em Cristo Jesus, que levou sobre si as vossas dores, os vossos pecados, derramou sobre si a unção do Espírito Santo. Então esses dons têm que ser resgatados, não abafados, como está acontecendo. As igrejas abafou os dons, levando o povo um Jesus mais de interesse. Sim ou não? O interesse financeiro, o interesse do capitalismo, o interesse de levar o dízimo e receber, o interesse de você buscar um Jesus só de bênção, mas não de chamado. Isso teve que abafar os dons. Foi o que aconteceu e o que está acontecendo. Mas isso é bom para nós? Claro que não. Se o Espírito sai da igreja, vai surgir novamente os falsos profetas. Eu, ser o Espírito Santo, tudo que eu mencionar para você não está vindo de Deus, está vindo do meu coração. Foi o que aconteceu aqui, que Deus mostrou para os profetas, os falsos profetas. Aqui eu estou dizendo os falsos profetas dentro da casa de Deus, que existem os falsos profetas religiosos e os falsos profetas separados de religiões. Então é a diversidade dos falsos profetas. Então é isso, irmão. Até aqui eu vou melhorar esse estudo para te passar, aprofundar mais sobre esse conhecimento de falso profeta. O que é ser profeta, o que não é ser profeta. E que Deus venha te abençoar. Que essa palavra venha servir para fazer você a voltar cheio da unção, cheio do Espírito Santo. Que essa palavra venha servir para te encorajar, para nossas igrejas a voltar a batizar com o Espírito Santo, a profetizar, a falar em línguas, a levantar o obreiro cheio da unção, com interpretação profunda, com o evangelho aprofundado em Cristo Jesus, com revelação profunda para libertar a minha e a tua alma e a nação. Que Deus vos abençoe.